Olá, como vamos? Estamos aqui para mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical e nós estamos na oitava lição, lição número 8 desse trimestre que fala sobre a mordomia e a generosidade. O tema da lição de hoje é generosidade e finanças. E o texto áureo, o texto base para o nosso estudo de hoje, se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6. O verso 10 é a base para tratarmos desse assunto. Mas é interessante nós verificarmos que esse versículo se encontra num contexto muito interessante que há de nos trazer luz sobre esse assunto relativo à generosidade e às finanças de um cristão. Então, nós vamos ler aqui os versículos desse capítulo 6, os versículos de 3 até o versículo 12, para que todos se encontrem neste contexto do texto base de nossa lição. Diz assim o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta a Timóteo: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Nesse texto nós vemos Paulo falando com Timóteo acerca da relação que devemos ter para com as finanças, para com o dinheiro, para com os recursos que nos são dados, os recursos financeiros. E a fonte de toda essa instrução para Timóteo é a própria palavra de Deus. Ele inicialmente disse: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Ou seja, a fonte de todo o conhecimento de como devemos lidar com as finanças está na palavra de Deus, nos ensinos que nos deixou o Mestre. E o Mestre muitas das vezes dizia: não estais ansiosos, olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como qualquer de um deles. Né? Olha as aves do céu, não semeiam, não cegam, mas Deus as sustenta e não se preocupam com o dia de amanhã. Né? Portanto, não andeis ansiosos com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, mas o que? Depositai toda a vossa sua esperança e confiança naquele que criou todas as coisas.
Então, esse ensinamento básico de Jesus resume toda a palavra de Deus no sentido de que nós devemos buscar orientação para a nossa relação, como devemos agir em relação ao dinheiro, às finanças, à nossa economia. Todas essas relações do homem para com as riquezas ou os bens materiais se encontra narrada na palavra de Deus. Então temos a nossa fonte de fé, que é a palavra de Deus, e ela nos ensinará como nós devemos agir, reagir, conduzir as nossas ações e pensamentos em relação aos recursos que Deus nos tem dado, nos tem provido. Portanto, o primeiro tópico de nossa lição, que trata sobre generosidade e finanças, que nos ajuda a entender, segundo a luz da palavra de Deus, como deve ser essa relação nossa com as finanças, né, tem o seguinte título. São 3 títulos aqui que o nosso comentarista aborda, e o primeiro deles diz: como a Bíblia trata o dinheiro, como ela trata as riquezas, como é que ela trata as finanças. É bem verdade que nós vemos durante toda a Bíblia a menção acerca de riquezas, acerca de recursos, acerca de dinheiro, acerca de bens, do uso disso, né? Do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos toda uma construção acerca da presença desse elemento na vida do ser humano. Não podemos olvidar disso. A Bíblia trata, do Gênesis ao Apocalipse, da nossa relação com essa questão dos bens materiais, né? E é interessante nós destacarmos aqui que Paulo, ao comentar com Timóteo a conduta de algumas pessoas, ele fala que alguns, né, não se conformam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Essa palavra vem aparecendo outras vezes, né? Por exemplo, nós vamos achar aqui no verso 6, mas grande ganho a piedade com contentamento. Depois nós vamos ver novamente lá no verso 11, a mesma palavra. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então, o Paulo vem tratando essa palavra, sempre correlacionando-a à questão daquilo que ele adverte a Timóteo que pode acontecer, tanto com Timóteo como com qualquer outro homem de Deus, que é voltar-se para as riquezas, passar a amar as riquezas, a desejar riquezas, recursos, bens, materiais. Isso é uma tentação que pode desviar o homem de sua fé. E a sua fé tem que ter como o foco a piedade. A palavra piedade nos originais gregos de nossa Bíblia, né, do grego koiné, em que ela foi escrita, ela se chama eusebeia. Essa palavra transliterada e traduzida para o português é que veio a ser entendida como piedade. Mas a palavra original é eusebeia. Eusebeia é a resposta, tem o significado em grego de resposta piedosa do coração, mas tem a ver muito mais com reverência. Então a piedade é uma resposta piedosa do coração, é uma resposta com amor, com parcimônia, com carinho, com um olhar manso, com um olhar generoso acerca daquilo que nos é colocado às mãos para ter ou para usar. Portanto, ela está correlacionada à questão da reverência. Reverenciar é um ato de dar importância à opinião, à ordem, ao comando, à orientação, ao conselho de alguém, à presença de alguém, à figura de alguém. Muitos até fazem uma correlação da reverência, né, com que tem a mesma raiz da palavra veneração, né? Quem reverenciamos, fazemos uma reverência que é uma veneração, embora não seja uma adoração. Mas essa reverência, essa veneração que Paulo fala em relação à palavra piedade, né, que no seu original é eusebé, quer dizer que nós devemos ter uma reverência em relação à opinião, ao conselho de Deus para os nossos atos, as nossas reações, as nossas ações, a nossa conduta em relação a isso, que são as riquezas, que é o dinheiro.
Então, antes de nos tentarmos ou imaginarmos como faremos com os recursos que temos, devemos ter uma reverência em relação àquele que nos aconselha a usar tais recursos. E aí nós voltamos a falar aquilo que já tentamos fixar nas últimas lições, que é o fato de ser reverente, é o fato de se fazer mordomo e não dono daquilo que está nas suas mãos. Essa reverência ou essa veneração se dá a quem é o proprietário daqueles recursos. Portanto, o cristão, na sua relação com as riquezas, né, ou seja, como a Bíblia trata delas, que é o primeiro tópico da nossa lição, é uma atitude de reverência, ou seja, aquilo que nos vem à mão como riqueza, como bem material, como recursos financeiros ou econômicos, é algo que nós temos que dispor diante daquele que é o dono de todas as coisas. Então, esse fato de nós termos essa relação com as riquezas inicia-se a partir da reverência que fazemos a quem reconhecemos ser o dono de todas as coisas e nós sermos os seus mordomos, administradores, gestores de tais recursos. Quando nós temos essa postura, nós temos então uma postura piedosa, ou seja, estamos possuindo algo que não é nosso, que é de propriedade de Deus, está sob nossa posse porque nos foi dado a poder gerir tais recursos. E há uma diferença entre posse e propriedade. Posse é aquele que usa, né? Propriedade é aquele que é o dono, que tem o domínio, que tem a propriedade, que tem a legitimidade de invocar aquilo como seu. Posse é aquele que tem o direito de uso, de gozo, né? O chamado usufruto. Então, na verdade, essa posição de posse é a posição de quem é mordomo, enquanto a posição de dono é aquele que tem a propriedade. Quando nós reconhecemos isso em nossa vida, então nós temos uma atitude piedosa. E é essa atitude que a Bíblia relata desde o Gênesis ao Apocalipse que devemos ter em relação àquilo que nos foi dado para administrar. Quando nós nos tornamos pessoas piedosas, ou seja, com essa consciência de que aquilo que temos não é nosso, mas é de Deus, então, independente de você ser rico ou ser pobre, você agirá segundo aquilo que você tem como obrigação, como responsabilidade de gestão, de administração, de mordomia. Portanto, provavelmente, se o mundo agisse com essa postura de mordomo, postura de reconhecimento de que não é dono, provavelmente as diferenças sociais, né, as diferenças de riqueza, de distribuição de riqueza seriam muito menores se nós tivéssemos essa consciência. E ela não é adquirida por meio de filosofias ou por meio de ideologias, e nem pode ser imposta à consciência humana. E isso é um resultado de uma relação íntima com Deus, porque somente um coração piedoso, o que venera ao Senhor de todas as coisas, ao Criador e o dono, o proprietário de todas as riquezas, é que pode fazer isso voluntariamente, solidariamente, com um coração amável e piedoso. Isso não pode ser imposto por sistema algum. O segundo tópico, aliás, fazer uma referência aqui, essa questão das riquezas que nos são colocadas às mãos, elas nos caem, inclusive, com uma expressão de desafio, porque, na verdade, essa relação nossa com o dinheiro é a única aqui na Bíblia, é a única área que Deus permite que nós possamos prová-lo. Né? O nosso comentarista chama a atenção para isso mencionando Malaquias 3,10. Vamos lá, a Malaquias 3,10 vê o que está escrito nesse último livro do Antigo Testamento e que fala sobre exatamente esse desafio que Deus nos faz a sermos piedosos, a não sermos o quê? Ávaros, avarentos. Veja o que está escrito lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Um desafio. Deus nos desafia a falar assim: Senhor, os recursos que estão aqui não são meus, são os seus, como devo usá-los?
Se nós fizermos essa pergunta e tomarmos essa atitude, Deus nos promete que não nos faltará absolutamente nada. As janelas dos céus se abrirão sobre nós. Ele não está fazendo um negócio com a gente. Olha, você traz os dízimos que eu abro as janelas do céu. Não é negócio, Deus não é comerciante. Nós não estamos aqui diante de uma barganha divina. Nós estamos aqui diante de um desafio a sermos piedosos. E quando nós fazemos uma barganha, nós estamos deixando de ser piedosos para sermos avarentos, queremos fazer uma troca, e de preferência uma troca vantajosa. Dou 10%, quem sabe ele me dá 100%, ou 1000%. Quem sabe eu faço uma boa aplicação, né? Dou 10%, aplico os 90%, geram juros, dividendos e correção, de tal forma que as minhas ações na Bolsa Divina me façam um homem rico. Quando eu penso assim, eu já abandonei o coração piedoso e caio naquela ideia do coração avarento que Paulo condena. Portanto, o ideal é que nós nos desembaracemos de toda esta cobiça, de toda essa avareza, e aí sim poderemos fazer prova de Deus. Aliás, fazer prova de Deus é algo que é muito fácil, né? Se ele nos desse lá 10 questões de provas acerca daquilo que ele nos dá e não nos deixa faltar, certamente nós tiraríamos 10, porque, por exemplo, ele poderia perguntar, está te faltando ar? Está te faltando vida? Está te faltando movimento? Está te faltando família? Está te faltando igreja? Está te faltando Bíblia? Está te faltando palavra? O que está te faltando? Se é bens materiais, fazer prova de mim. Eu acho que essa prova todo mundo passa, né? Mas tem aqueles que com o coração avarento vão errar todas as questões. Então, realmente, não terão nenhuma maior abastança. Mas, como vemos, né, voltando ao tópico aqui, como a Bíblia trata o dinheiro, né, nós vemos que ele trata o dinheiro como um desafio a nós sermos piedosos com aquilo que Deus nos dá à mão. Ele nos dá para sermos generosos. É assim que a Bíblia trata a questão das nossas relações com as finanças. O segundo tópico de nossa lição é: quem manda mais, você ou o dinheiro? É uma pergunta, uma indagação que o nosso comentarista nos faz para podermos refletir se alguém manda mais que nós mesmos, em nós mesmos. Quem manda mais, você, eu, o Paulo, ou o dinheiro? Olha, nesse sentido eu posso quase que afirmar que muitas pessoas são mandadas pelo dinheiro. Elas se entristecem pela sua falta. E quando têm, se entristecem porque não tem o suficiente, não dá para comprar aquele carro novo, não dá para comprar aquela moto nova, não dá para comprar aquele terno novo, aquela camisa, aquele sapato, aquele tênis. Mas ele tem tênis, ele tem calça, ele tem terno, ele tem carro, ele tem casa. E muitas das vezes nós somos mandados pelo dinheiro. Muitas das vezes nem pelo aquilo que temos, mas pelo aquilo que ainda não temos ou que desejamos ter, mas que ainda não podemos. Então, vem aquela frase que muitas das vezes a gente ouve uma pessoa, o comentarista chama atenção para isso, né? É muito usado, a gente ouve muito isso, né? Uma pessoa fala para outra assim, passei em frente àquela loja, olhei aquele produto na vitrine e não resisti. Eu fui lá e comprei. Esse resistir tem dois aspectos, logicamente, um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? Se você resiste, você tem domínio, autodomínio. Não comprei. Não cedi àquela tentação de consumir aquilo, de gastar o dinheiro com aquilo que talvez fosse supérfluo. Por outro lado, isso também pode ser alguma coisa negativa, que poderia ser uma coisa que te trouxesse maior ornamento, maior beleza, né? Uma melhor apresentação, talvez te fizesse bem. No entanto, você, porque não quer gastar, podendo, não o faz e resiste. Então, tem um lado positivo e um lado negativo. Passando também para o fato de que você não resistiu, vemos aí também dois aspectos, um positivo e outro negativo. Não resisti porque eu tinha que ter tido resistência, eu tinha que ter guardado, eu tinha que ter acumulado. Meu dinheirinho, meu caro dinheirinho, eu gastei comprando aquilo que era supérfluo. Isso é um aspecto negativo, porque você está praticamente trocando amores
por objetos ou por riquezas. Talvez aquilo não vai te gerar uma riqueza maior, mas você abre mão da sua riqueza para ter um prazer, e quando você faz isso lamentando porque não resistiu, isso pode ter um aspecto negativo, porque talvez você pudesse resistir por aquilo não ser necessário para você. Por outro lado, o não resistir também pode ser positivo. Você não devia resistir, você devia fazer isso. Você devia fazer um benefício a si mesmo. Você deveria valorizar o que você é e não o que você tem. Então, dentro desse cenário de coisas positivas e negativas, dentro dessa resistência ou da não resistência, nós voltamos a pensar no seguinte: devemos colocar essa resistência ou essa não resistência à luz daquilo que Deus nos orienta, porque o dinheiro é dele, tanto quanto aquele objeto que nos atrai, e tanto quanto nós mesmos. Então, neste cenário de uma relação de aquisição de um determinado bem, né, você tem que saber quem é que está mandando. Aquele objeto está mandando na sua ânsia de consumo? Ou o seu dinheiro está mandando em você para que você não consuma? O que está mandando nisso? Deus te falando consome, ou Deus te falando guarda? Nessa realidade que assola os nossos corações quase todos os dias, principalmente quando vemos a propaganda de algo novo, nós devemos saber quem que manda. É você ou é o dinheiro? E se é você, quem está mandando em você? É Deus ou é o seu coração avarento? Ou é o seu coração piedoso, inspirado pelo Espírito Santo? Se é por ele, consuma com liberdade ou guarde com liberdade. No final das contas, o resultado é que nós devemos saber ganhar o dinheiro, guardar o dinheiro e gastar esse dinheiro. Esse tripé de coisas, todo ele tem que ser avaliado segundo a luz daquilo que Deus quer que nós façamos. Ele nos dirá como ganhar, né? Se é honesto, se não é honesto, se devemos ganhar daquela forma, se não devemos, se devemos ganhar mais ou se devemos ganhar menos, se devemos guardar ou se devemos gastar, e se devemos gastar, com o que gastar e como gastar e quando gastar. Então, na verdade, toda essa relação nos remete novamente à nossa relação com Deus. E o terceiro aspecto de nossa lição nos traz o seguinte, um tópico que tem o seguinte título: experimentando o contentamento. Contentamento. Né? Nós vemos aqui essa orientação de Paulo no versículo 8 a Timóteo, dizendo: tendo, porém, sustento, estar sustentado, né? Apoiado, estar rígido, de pé, e com que nos cobrirmos, nos vestirmos, nos protegermos, nos agasalharmos, nos tornarmos decentes diante da sociedade, estejamos com isso contentes. Uma coisa difícil é estar contente quando você compra um carro e passa alguns meses, muda o modelo, aí lançam uma lanterna nova e você fala: ah, fiquei triste, eu podia ter esperado mais um pouco, comprado esse modelo mais novo. Você já não está mais contente com aquilo que adquiriu. Outra coisa é você ter uma boa casa, bom carro, né? Tudo do bom, do melhor, e você não está contente, porque não fez aquela viagem, porque não tem mais um quarto, mais uma suíte, um ofurô na sua suíte. Há pessoas que jamais estão contentes, estão sempre tristes, tristes com o que têm. E às vezes tem bastante, mas querem mais, 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 porque não estão contentes, satisfeitos, cobertos. Se sentem descobertos. Mas esse terno Armani aqui já caiu de moda. Essa caneta Montblanc já não está mais, não é mais da hora. Puxa vida, né? Eu já não tenho mais aquele sapato de couro com cromo alemão, né? Agora tem que ser cromo brasileiro. E, enfim, pessoas que estão sempre descontentes com o que possuem.
essas pessoas sempre estarão descontentes com o que possuem, porque jamais serão donas de nada. O próprio apóstolo Paulo chama a atenção, né, aqui, falando, né, que nós não chegamos ao mundo com absolutamente nada, e dele também não levamos absolutamente nada. Dizem que Alexandre o Grande, quando morreu, pediu para que o colocassem o seu sarcófago, né, o seu caixão, colocassem ele dentro do caixão com as suas mãos para fora. E que no cortejo fossem jogadas suas riquezas pelo caminho, para que todos vissem que chegamos de mãos vazias e voltamos de mãos vazias. E que mesmo com todas as riquezas que possuímos, nós não conseguimos encontrar uma solução para a morte. Então, neste cenário de reconhecimento de que nós já temos aquilo que é suficiente para podermos ter contentamento, que é aquilo que nos sustém, que é aquilo que nos cobre, nós deveríamos viver de forma a estarmos contentes, satisfeitos. Estar contente é estar alegre. Pode alguém que tem Jesus no coração estar triste? Pode alguém que tem Jesus como o seu Senhor e Salvador de sua vida achar que falta-lhe alguma coisa? E se falta, peça a Deus. Mas, de uma forma geral, nós alcançamos a maior de todas as riquezas, que é a vida eterna, onde as riquezas abundarão. E talvez nós nem reconheçamos mais as riquezas como ouro e prata, né? Aqui Paulo trata do amor ao dinheiro, né? Ele fala porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É interessante nós vermos que a palavra aqui traduzida por amor do dinheiro, ou amor ao dinheiro, conforme algumas traduções, em grego nós temos três expressões que tratam da palavra amor. Mas é interessante que nenhuma delas está no original do grego koiné, na literatura, na escrita dos originais desta carta de Paulo a Timóteo. O amor em grego pode ser o amor filial, que é o amor fraternal, aquele amor relacional de pai e filho entre irmãos, aquela coisa da amizade, né? Aquela aproximação gostosa que dá confiança, que dá prazer de estar juntos. Tem o amor, que é o amor eros, que é o amor meramente voltado ao prazer, ao desejo, à saciação, né? Ou saciamento, não sei qual é agora das duas expressões, porque a nova gramática estão aceitando diversas expressões. E nesse sentido nós percebemos que esse amor eros é um amor voltado para a atitude sexual, né, para a procriação, ao desejo, à paixão, né, aquele desejo da carne, enquanto o amor filial é o amor social, é o amor mais voltado para o sentimento. E tem o amor ágapes, ou ágape, né, que é o amor sacrificial, o amor doador, é o amor que ele ultrapassa os limites da carne, que ultrapassa os limites das relações sociais, mas é um amor tão profundo que é capaz de fazer alguém doar a sua vida, a sua existência a outrem. Então, esse é um amor completo, é um amor maior. Mas nenhum desses três tipos de amor aparece aqui nesses escritos gregos, em grego koiné, da carta de Paulo a Timóteo. Na verdade, a expressão que fala sobre o amor do dinheiro é filargúria. 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 Essa expressão ela tem o sentido de amor ao dinheiro como avareza. A palavra filargúria ela está ligada a uma raiz de uma outra palavra grega que é filarguros, que tem a sua divisão, a sua análise morfossintática, né, entre a construção da palavra filos, né, que é amante, né, e argyros,
que é de prata, né? Algo de prata, algo valioso, no sentido de valioso, amante do que tem valor, né? Ou seja, apaixonado por aquilo que dá ganho, aquilo que valoriza, aquilo que aufere lucro ou ganho. Então, Filarguros tem essa ideia da avareza, daquela paixão por aquilo que você pode ganhar algo de alguém, seja pouco ou seja muito. E esse amor do dinheiro, essa filargúria, é que é o grande câncer que Paulo se refere aqui. É o grande problema das relações humanas. Ele diz que essa paixão pelo ganho é a raiz de todos os males. Nem é o dinheiro, a moeda em si, mas é a paixão pelo ganho. Nós devemos focar bem nossa atenção para isso. Paulo aqui não fala do dinheiro, do real, do dólar, do euro, não fala da prata, do ouro, do cobre, né? Ele fala da paixão pelo ganho, seja um ganho, qualquer forma de ganho, seja um ganho de ações, se seja um ganho de colheita, se seja um negócio onde você dá manta em alguém, fura o olho de outro, né? Essa paixão pelo ganho, pelo lucro, isso, essa paixão é que é a raiz de todos os males. E muitas das vezes o dinheiro pode incorporar muito bem isso daí como uma expressão desse ganho, mas o poder também está relacionado a esse ganho. Tem pessoas que até não se interessam muito pelo dinheiro ou pelo objeto, mas muito mais pelo poder. E às vezes o caminho para o poder é o ganho do dinheiro, para que tenha poder. Então, muitas das vezes o dinheiro é até meio, não é fim. E o fim é o poder. Nesse sentido, nós vemos muitas pessoas que se vestem humildemente, mas têm uma paixão, uma avareza tão grande pelo ganho, pelo acúmulo de ganho, né? E inclusive para que com ele possa ter poder, que eles abominam a si mesmos, vestem-se mal, andam maus trapilhos, né? Mas como diz o outro, mas o colchão está cheio de dinheiro, ou o pasto está cheio de bois, ou o mercado está cheio de ações que ele comprou. De uma hora para outra ele transforma isso em fontes de poder, para ele, né, se apoderar de algo, ou simplesmente para saciar esse desejo de acumular, de ter algo a mais. Então, vemos aqui que a palavra filarguros, que origina a palavra filargúria, é a palavra que Paulo usa para dizer que a avareza, ou a paixão pelo ganho, é a raiz de todos os males. Nós vemos, inclusive, isso ter afetado muitas pessoas, essa paixão pelo ganho, né? E essas pessoas pensam que o ganho, ou o dinheiro, ou o acúmulo de bens e patrimônios pode alterar aquilo que ela é. Na verdade, nós não podemos alterar aquilo que somos. Há pessoas que acham que com grandes fortunas alterarão aquilo que são. Aí me faz lembrar uma comediante que, nos programas de humor, ela sempre finalizava a sua fala, né, com a seguinte expressão: tô pagando, ou seja, tô pagando, eu posso tudo, posso qualquer coisa, né? Aquilo fazia todos entenderem que ela tinha dinheiro, né? Mas ela não tinha classe, ela não tinha a doner, né? Ela não tinha o estilo, ela não tinha a educação, a formação, ela não tinha o tipo exato de quem tem dinheiro e poder. Então, mesmo que tivesse alguma coisa, ela não podia alterar aquilo que ela era, né? Muitos que, inclusive, tentaram alterar a sua própria imagem física. Vou mencionar aqui o nome de um artista que morreu passando quase toda a sua vida buscando aproximar o seu rosto, as suas feições, inclusive a sua cor, de algo que ele imaginava que ele deveria ser. E não preciso nem falar o nome, vocês sabem muito bem quem é. Faleceu sem alcançar o seu objetivo, apesar da grande fortuna que possuía. Nós não podemos, as riquezas não podem alterar aquilo que nós somos. Por isso é necessário nós aprendermos a viver contentes, né?
a falar: estou contente com o que eu tenho. Seja pouco, seja muito, mas eu estou contente. Né? A pandemia fez muitas pessoas perderem muitas coisas, né? Terem muitos prejuízos, e até suicídios aconteceram por conta dessa pandemia, e inúmeros casos, posso aqui afirmar para vocês, porque a gente vê isso profissionalmente, muitas pessoas entraram em depressão em virtude das suas perdas financeiras. Né? Vivem hoje em situação deprimente, pessoas tristes, que deveriam estar contentes, porque antes elas tinham muitas coisas, aproveitaram muitas coisas, tiveram oportunidade de fazer muitas coisas. E agora, embora não tenha as coisas, mas ainda tem a sua vida. Tem inclusive a experiência de ter feito algo que deu certo, que depois deu errado e que agora podem começar a fazer de novo, com toda essa experiência que galgaram. Podem fazer até muito melhor, mas estão tristes, não estão contentes com o que sobrou para si. Sabe por quê? Porque depositam a sua esperança, a sua confiança naquilo que não pode alterar aquilo que elas são. Né? Elas não percebem qual é a devida relação que devem ter com as riquezas. Elas não podem ser deprimidas porque não têm riquezas. Mas quem manda, você ou a riqueza? A riqueza está mandando, tá indo embora, está mandando você ficar triste? Deixa ela ir embora. Mas fique contente. Você tem a maior de todas as riquezas. Se você é um salvo em Jesus Cristo, você tem a vida eterna e riquezas sem fim lhe serão dadas, como promete, né, ali em Malaquias. Ele vai abrir as portas do céu. Faça esse desafio. Vai vir uma abastança que você nunca viu. Conclusão: se nós temos recursos, se eles nos vêm à mão, ou se nós os perdemos, sejamos contentes, porque seja com pouco, ou seja com muito, use o dinheiro para abençoar e você será abençoado. Generosidade e finanças se baseia nessa relação que o apóstolo Paulo colocou para o seu discípulo Timóteo. O amor ao dinheiro, o amor à filargúria, né? Ou o filárgulos, ou a paixão pelo ganho, é a raiz de toda espécie de males. Abandona essa razão, manda ela embora, dá divórcio, se separa dessa paixão que você tem, né? E nessa cobiça, alguns até se desviaram da fé. Não se desvie da sua fé, coloque a sua fé para dirigir o seu futuro, se você perdeu tudo. Tenha fé. Deus nos promete lá em Malaquias, ele vai abrir as portas do céu, vai vir a maior abastança como você nunca viu. Né? Não estou aqui fazendo apologia à teologia da prosperidade, não. Eu estou falando aqui de uma promessa divina. Né? Não apoie a sua esperança, a sua expectativa, as suas paixões, os seus desejos, o seu contentamento em cima daquilo que você tem, mas em cima daquilo que você é, um salvo em Jesus. Você é filho do Rei. Não fique triste. Haja no seu coração contentamento. E você saberá agir com generosidade com as suas finanças, poucas ou muitas. Deus nos abençoe e cada vez mais nos ensine a gerir as nossas coisas como verdadeiros mordomos daquele que é o dono. Deus nos abençoe e até a próxima aula.